Pessoal, voltamos. Agora, a reconstrução da didática, tá? Aqui nós temos uma proposta da Vera Maria Candô, uma autora crítica muito importante, que fala sobre interculturalidade, currículo, didática, e é uma autora que cai bastante nas provas, né? Então vamos falar aqui sobre ela. Qual que é a proposta da autora? Primeiro, didática numa perspectiva instrumental. Tanto que eu até coloquei para vocês, né, que a didática é um instrumento, mas vamos entender aqui o que a autora diz. Ela diz assim: é concebida como um conjunto de conhecimentos técnicos sobre o como fazer pedagógico. Conhecimentos esses apresentados de forma universal e, consequentemente, desvinculados dos problemas relativos ao sentido e aos fins da educação, dos conteúdos específicos, assim como do contexto sociocultural concreto em que foram gerados. Aqui, pessoal, eu usei a palavra instrumento numa visão mais ampla, tá? Olhando para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, instrumento de reflexão sobre tudo isso que a autora fala aqui. Mas ela fala da didática numa perspectiva instrumental mais técnica, ou seja, seria um instrumento numa visão mais restrita, o que a autora está dizendo. Aqui eu utilizei ele de uma forma ampla, um instrumento de reflexão. Ela está dizendo que, na verdade, tradicionalmente, a didática é pensada como um instrumento voltado muito para uma educação tradicional. E aqui nós temos, inclusive, uma base, né? Qual que é a base desse pensamento? É Comênio. É a didática desenvolvida por Comênio. Ok? Ou seja, a didática seria um artifício universal para ensinar a todos, uma forma universal, um como fazer universal para ensinar a todos. E isso acabou ficando, né? Então, esse pensamento de que a didática é um instrumento universal, um artifício universal para ensinar a todos, é um pensamento que até hoje nós temos presente na educação. E a autora, então, tem como proposta nós pensarmos de uma outra forma a didática, porque ela está preocupada com o que aconteceu na sociedade, ou seja, com as mudanças sociais, com a complexidade social, com a diversidade cultural, etc. Então a gente precisa ir para um outro caminho, a gente precisa reconstruir o conceito de didática. Vejam que aqui ela diz o seguinte: a didática fundamental. Então, essa é a proposta da autora, a didática fundamental. A perspectiva fundamental da didática, que é diferente então da perspectiva instrumental, tá? A perspectiva fundamental, de acordo com a Candô, ela serve para nós rompermos ou superarmos a perspectiva instrumental, assume a multidimensionalidade do processo de ensino. O que seria a multidimensionalidade? Aqui nós temos isso. Então, a didática ela tem que se preocupar com como fazer? Sim, mas dentro de um contexto. Mas ela também tem que se vincular a problemas relativos ao sentido e aos fins da educação. Ela também tem que se preocupar com conteúdos específicos. Ela também tem que olhar para o contexto sociocultural concreto em que os conteúdos foram gerados. E isso acontece na didática fundamental. Tá? Ela assume, então, a multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem e coloca a articulação das três dimensões. Em vez de simplesmente técnica, ela está aqui trabalhando, olhando para três dimensões: para a técnica, para a humana e para a política, no centro configurador de sua temática. Nós temos então aí um projeto ético e político social. Esse projeto ético e político social, ou seja, analisar a didática dessa forma, a didática fundamental, né, trabalhar com a didática fundamental, se preocupar com a formação do aluno que está inserido numa sociedade. Então eu preciso, obviamente, desenvolver uma boa técnica, mas eu também preciso entender para que eu estou ensinando esse aluno, para que servem esses conteúdos, qual é a relação desses conteúdos com o contexto social, qual é esse cidadão que eu quero formar, ou seja, quais são as habilidades, capacidades que ele precisa desenvolver para viver essa sociedade complexa, multicultural, de disputas, de relações de poder, etc. Contextualização da prática pedagógica. Toda prática social é histórica. A educação é uma prática social, então ela também é histórica. E nesse sentido se orienta para a dominação ou para a libertação.
Quando a gente fala de libertação, vem a ideia de transformação da escola, do currículo, da educação, né, da própria sociedade. Então, para a libertação, nós temos um ponto de vista crítico que sempre se preocupa com transformação. Em outras palavras, o que a autora põe para nós, e isso ela vai escrever em outros textos também de forma mais complexa, é o seguinte: a didática fundamental ela está preocupada com transformação social. Ela não aceita a mera dominação de valores de uma cultura hegemônica, né, de grupos hegemônicos. Ela olha para a interculturalidade, para a diversidade, ela olha para o contexto social de forma crítica, ela se preocupa, por exemplo, com as desigualdades existentes na sociedade. Então, o professor ele está refletindo sobre o como ele vai ensinar, preocupado com todas essas questões. Por quê? Porque nós queremos uma transformação da escola, do currículo, uma transformação social. A educação, sendo uma prática social, está vinculada a um projeto histórico. Tá? Por que projeto histórico? Porque nós vamos olhar como que a sociedade foi construída até então. Ela está boa? Né? Então, será que é isso que nós queremos? Será que todos os grupos sociais eles têm acesso aos bens culturais? Eles têm uma vida digna? Eles têm acesso a recursos econômicos básicos, pelo menos, para ter uma vida digna? Existe exclusão? Não existe? Existem preconceitos? Não existe? Então, o que aconteceu ao longo da história até nós chegarmos até aqui? E o que nós precisamos fazer, então, para oferecer uma educação transformadora? Agora vamos lá, gente, os primeiros exercícios. Aqui, ao discutirmos a prática educativa, é comum ouvirmos falas de estudantes e de profissionais dizendo que o curso de formação não os preparou para a realidade encontrada nos espaços de atuação. Essa crítica recai principalmente sobre a disciplina da didática, que ora é criticada quando assume um caráter instrumental, ao se constituir como um conjunto de métodos e técnicas desvinculado de um contexto real, ora é criticada por negar o objeto de estudo da didática e pautar-se pela discussão de temas de diferentes áreas. Para Libânio, a dispersão que tem tomado o campo da didática faz com que esta corra o risco de ver enfraquecido seu objeto, descaracterizando-se e perdendo sua identidade. Segundo o autor, o objeto da didática diz respeito a quê? Ao aumento do número de cursos de formação continuada, que determinará uma maior qualidade de atuação profissional. Nada a ver. Ao maior estudo dos métodos e técnicas a serem utilizados em cada situação. Vejam que não é só isso, não é? Reflexão sobre as questões que os alunos enfrentam para estar em sala de aula. Isso que é um ponto importante, é um aspecto social. Ao trabalho com os conteúdos de disciplinas específicas dos cursos de licenciatura. Então, nós temos visões aqui que são muito limitadas. E, dentre as alternativas, a gente tem uma que está preocupada com um contexto, né? Ou seja, eu preciso ensinar conteúdos? Com certeza, a escola não pode prescindir do ensino dos conteúdos. Mas esses conteúdos devem estar vinculados a os cílios aqui, a prática social. Tá? Então, voltando, o objeto da didática diz respeito à reflexão sobre as questões que os alunos enfrentam para estar em sala de aula. As questões sociais, culturais, isso tudo é importante e tem que ser levado em consideração. Óbvio que existem outras questões, mas dentro dessa alternativa, essa é a que mais é a adequada, né? É a que resolve o nosso problema dentro dessa questão aqui. Tá? Bom, uma coisa que nós já vimos então é que sim, a didática precisa se preocupar com métodos e técnicas, ela precisa refletir sobre métodos e técnicas, mas não apenas sobre métodos e técnicas. Porque como nós temos ali, uma crítica dos alunos ora, eu recebi conteúdos de didática, o como ensinar, mas quando eu cheguei na escola eu vi dificuldades, eu vi problemas com os quais eu não aprendi a me relacionar. Quais são os problemas? São as questões que os alunos enfrentam para estar em sala de aula. Por isso que essa é a resposta, inclusive dizendo que faz parte da didática essa reflexão também, para que o professor possa trabalhar bem. 2. Segundo Libânio, não é suficiente dizer que os alunos precisam dominar os conhecimentos. É necessário explicar como fazê-lo. Isso aqui é importante, gente, pelo seguinte, envolve didática, obviamente, né, o como o aluno vai aprender, e envolve um ponto muito importante que é a própria aprendizagem. Tá? Então, como o aluno aprende,
e adotar uma postura adequada para a aprendizagem do aluno é fundamental. Ou seja, investigar objetivos e métodos seguros e eficazes para a assimilação dos conhecimentos. Mais uma vez, a gente tem a palavra investigar. Por quê? Porque nós vimos que a didática é uma disciplina da investigação, né? Então, assinale a alternativa correta que indica qual é o objeto de estudo da didática. Essa é tranquila, não é? É o processo de ensino como um todo. E dentro do processo de ensino, nós temos a instrução, o processo de instrução. Então, o objeto de estudo da didática é o processo de ensino. Na sequência, depois de resolvermos esses exercícios, a gente vai falar sobre o processo de ensino, as características do processo de ensino e os elementos que fazem parte do processo de ensino. Então, esse é o objeto, tá? E dentro do processo de ensino, relacionado ao processo de ensino, a gente tem a instrução. 3. De acordo com Libânio, é o principal ramo de estudos da pedagogia. É a didática, tá? Então, não vamos nem perder muito tempo aqui. Aqui é mais para complementar, reforçar certos conhecimentos, ok? Então, guardem esse texto aqui, porque ele vai ser bem importante para você. A didática para Libânio constitui a ciência profissional do professor. De acordo com esse autor, sua especificidade epistemológica é o estudo. Então, especificidade epistemológica, né? Ou seja, a didática, por ser uma ciência, dentro de outra ciência que é a pedagogia, ela está preocupada com um objeto. Então, ela estuda um objeto de forma sistemática, né? Então, existe uma natureza epistemológica aí. Bom, nesse caso, qual é? O autor, sua especificidade epistemológica é o estudo da atividade de ensino-aprendizagem na relação com o saber em situações pedagógicas contextualizadas. Por quê? Porque a gente está falando a didática para Libânio. Poderia ser atividade de ensino-aprendizagem na relação com o saber apenas, sem falarmos em situações pedagógicas contextualizadas, como acontece na educação mais tradicional. No entanto, como nós estamos falando do Libânio, a proposta é investigar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, mas sempre levando em consideração o quê? O contexto em que eu estou atuando, porque eu preciso refletir sobre esse contexto. Inclusive, como nós vimos, sobre os fatores reais e externos que são influências para a prática, os fatores políticos, sociais, culturais, econômicos. Então é a A já, pessoal. Agora, exercício, né? Exercício 5. Questão 5. Oh, meu Deus do céu. Fundatec. De acordo com o Libânio, a atividade de ensino tem como núcleo, tá? Atividade de ensino, tá, pessoal? Atividade de ensino tem como núcleo o quê? A estruturação das tarefas de aprendizagem, opa, parece que está aqui. O resultado dos exames? Não. A elaboração de testes? Não. Certificação de conteúdos? Não. Disciplinamento da sala de aula? Isso é bem fácil. Por eliminação, você chega na A. Né? Estruturação das tarefas de aprendizagem. Maravilha. 6. A didática é uma disciplina que estuda os objetivos, os conteúdos, os meios e as condições do processo de ensino, tendo em vista finalidades educacionais, que são sempre sociais. Tá? Como nós vimos aqui, as finalidades educacionais, elas olham para a sociedade. Existe aqui na sociedade uma coisa que é muito importante, que são as expectativas. Tá? Então, aqui são geradas expectativas para a educação, porque a gente sabe que a educação é imprescindível, mas qual educação é imprescindível para qual sociedade? Então, surgem as expectativas. Se você está estudando a LDB, no artigo 2º você tem finalidades da educação. Quer formar o cidadão, quer formar para o mundo do trabalho, quer qualificar para o trabalho. E depois no artigo 22 nós temos finalidades também. Na Constituição nós temos finalidades, nas diretrizes nós temos finalidades da educação. Por quê? Porque essas leis, elas refletem aquilo que a sociedade diz. O legislador elaborou as leis, no caso a LDB, a Constituição, e dentro do Conselho Nacional de Educação as diretrizes curriculares foram elaboradas com base numa sociedade que nós temos e numa sociedade que nós queremos reforçar. Beleza? Bom, então aqui diz, segundo o Libânio, o papel da didática é desenvolver. É desenvolver o quê? Vamos ver. A compreensão do processo de ensino como algo que deve favorecer a manutenção da sociedade? Não, porque a gente está vendo o seguinte, segundo o Libânio, tá? Então, uma proposta crítico-social dos conteúdos de transformação e não manutenção. Manutenção seria a didática numa visão liberal. A compreensão da dicotomia, objetivos e conteúdos de ensino. Será que é isso mesmo, gente?
Não, porque objetivos e conteúdos a gente vai ver que eles se interrelacionam, não deve haver uma dicotomia, são coisas diferentes que se interrelacionam. O método de ensino como sendo a tarefa mais importante do planejamento, nada a ver. Seria se nós estivéssemos numa educação tradicional, porque a ênfase está no conteúdo e o professor pensa como eu tenho que ensinar esse conteúdo. Então, a metodologia acaba sendo assim o centro das atenções. No entanto, quando a gente fala de uma didática com base numa proposta crítico-social dos conteúdos, eu preciso olhar para as questões sociais, eu preciso olhar para o contexto, né? Para entender quais conteúdos eu vou selecionar, objetivos que nós vamos traçar, as formas de direção, organização e controle do ensino na perspectiva de fazer avançar os alunos disciplinados, isso aqui nada a ver, né? A percepção e compreensão reflexiva e crítica das situações didáticas no seu contexto histórico e social. É a letra E. Então, aqui nós temos a didática de acordo com a proposta crítico-social dos conteúdos. Penúltima questão, Kandô. Kandô, em seu livro Rumo a uma Nova Didática, apresenta críticas à didática instrumental e considera a necessidade de uma didática fundamental, que valorize a multidimensionalidade do ser humano em todo o processo, incluindo o aprender e o avaliar. Considerando a prática pedagógica no contexto do ensino e da aprendizagem, o que seria essa didática instrumental na percepção de Kandô? Então, aqui, a didática instrumental é aquela a qual nós fizemos crítica. Tá? É a didática que está preocupada apenas com aspectos técnicos, com a dimensão técnica. Vejamos, o educador na didática instrumental não apenas ensina o conteúdo, mas também ensina o seu aluno a pensar certo, a criticar e a buscar respostas. Aqui seria na didática fundamental, tá? Vou colocar um DF. A didática fundamental. A didática instrumental, o professor é mediador, enquanto o aluno é sujeito da busca. Aqui seria também numa didática fundamental. A didática instrumental seria a forma tradicional de ensino em que o professor retém o saber e o aluno apenas o imita. Aqui sim nós temos a ideia de didática instrumental, tá? Que olha apenas para a questão técnica, para o conteúdo, para a transmissão. Considerando o planejamento pedagógico na perspectiva da didática fundamental, como proposto por Kandô, 3 dimensões devem ser levadas em conta. Quais são elas? Bom, Kandô fala realmente dessas 3 dimensões, né? Então nós temos a técnica, a humana e a política, como nós vimos. Onde nós temos isso? A humana, a político-social e a técnica, a fim de valorizar as relações entre professores e alunos, também olhando para o contexto social e também para a capacidade de saber ensinar, que seria a técnica. Então, na humana, a gente tem relações entre professores e alunos, as relações que eles estabelecem. Na política social, o contexto social é analisado e na técnica, a capacidade de ensinar. Beleza? Então, vejam que nesses exercícios nós temos uma boa complementação sobre o que é didática, a relação entre didática e ensino e a didática numa visão aí da Vera Maria Kandô. Vou fazer uma pausa e a gente já volta.